Olá! A maior parte das famílias, ao ter um filho com deficiência, sentem-se desprezadas, desamparadas, sofrem preconceito e sobrecarga, vítimas da falta de políticas públicas que as apoiem. Afinal, a família é a mais constante unidade de saúde para seus membros. Em uma reportagem especial, a gente mostra a importância do programa de intervenção na família no contexto da deficiência mental, idealizado por uma pesquisadora da UFMS. Um importante espaço para promover mudanças aos assistidos e restaurar vidas. E você vai ver também, o UFMS comemora o Dia Internacional da Mulher e proporciona manhã especial para as colaboradoras da universidade. Curso de mestrado em Educação Matemática realiza seminários sobre tecnologia e aprendizagem. Sustentabilidade em ação. Pesquisadores estudam um novo modelo para moradia e geração de renda no campo. Foco no desenvolvimento. Pró-reitoria entrega equipamentos para equipes e fortalece projetos de extensão. MEC define regras para o ENAD 2014 e prova acontece em novembro. Estudantes do Mato Grosso do Sul são premiados na Feira Brasileira de Ciências e Tecnologia. Águas que Educam. Projeto sensibiliza docentes e alunos sobre a conservação do meio ambiente com oficinas e exposição. Essas e outras notícias, veja agora no jornal UFMS. A Comissão Central de Extensão da UFMS entregou novos equipamentos para coordenadores de projetos extensionistas de Campo Grande e de vários campos da UFMS. Com os materiais adquiridos, eles podem fazer o registro de suas ações para mostrar para a sociedade. Para contribuir na divulgação dos projetos da UFMS, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis premiou as 15 melhores propostas de ação de extensão universitária. Foi aberto um edital chamado PAEST, que é um edital interno de apoio à extensão universitária da UFMS, e é ranqueado ali os melhores projetos para a distribuição dos recursos. E esses recursos são materiais adquiridos aqui pela Universidade Federal e está sendo distribuído aí pelos melhores projetos apresentados nessa edição 2014 do PAEST. Coordenadores e representantes de diversos campos do interior e de Campo Grande receberam notebooks e máquinas fotográficas, equipamentos que serão utilizados para o registro de pesquisas. Para o diretor de Ponta Porã, que foi contemplado com os novos materiais, isso ajudará na divulgação dos trabalhos realizados. Uma das grandes atividades relacionadas à extensão é a divulgação das ações, né? Então, a gente sabe muito bem que fotos, vídeos sobre as atividades envolvidas nas ações de extensão são fundamentais para que a gente possa divulgar os programas, os projetos e tudo mais que acontece no âmbito da unidade, do campus, né? E colocar na internet, colocar nos nossos blogs aí, nos canais de divulgação e de comunicação. Então isso é fundamental para o fortalecimento das atividades de extensão na Universidade Federal. A extensão precisa desses materiais, né? São notebooks, máquina fotográfica, para registro de suas ações junto à sociedade, que o projeto de extensão tem essa visão. Fazer a relação entre a universidade e a sociedade, discutindo os problemas e buscando soluções para essas grandes questões que estão aí, né? Desde 2007, o curso de mestrado em Educação Matemática realiza seminários para a divulgação das pesquisas em andamento e concluídas no estado sobre a área. Tecnologia e aprendizagem foi um dos temas abordados pelo SESEMAT neste ano. A integração e a divulgação de pesquisas entre professores e acadêmicos foi o principal objetivo do 8º Seminário Sul-Mato-Grossense de Pesquisa em Educação Matemática da UFMS. Esse seminário ele marca o início das atividades do ano letivo. Então a gente recebe os alunos, ao invés de ser com uma palestra, a gente recebe os alunos com um evento, e que nesse evento a gente tem algumas palestras, esse ano temos 2 palestras de conferencistas de outras instituições e a apresentação de algumas pesquisas, né, de trabalhos que foram submetidos e aprovados. Então, no SESEMAT, a comunidade de pesquisadores e educadores matemáticos de Mato Grosso do Sul e região tem a oportunidade de entrar em contato com as pesquisas que nós realizamos, né, com pesquisas de outros lugares, porque também podem ser submetidas. Então é um evento de imersão na educação matemática.
Apresentações culturais marcaram a abertura do evento. As palestras deram início com o professor convidado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Marcelo Bairal. Tecnologias, mãos e aprendizagem matemática foi o tema abordado. Extremamente relevante esse tipo de evento, particularmente porque ele integra jovens pesquisadores que estão chegando, recém-ingressos no programa, nesse caso aqui o programa de educação matemática, pesquisadores, professores mais experientes, né? A comunidade, estudantes da graduação, pessoas que estão interessadas em enveredar, iniciar estudos e pesquisa em educação matemática, extremamente relevante para a instituição e também para a região, né? Em comemoração ao Dia da Mulher, servidoras da universidade receberam homenagens e foram presenteadas com flores e muita música. A festa ficou por conta das vozes de 3 mulheres. As irmãs, que fazem parte do Grupo Sampre de Campo Grande, deram um show de samba no pé que levantou a plateia feminina no Teatro Glaucio Rocha. Com canções da música brasileira para marcar a data, o grupo cantou uma das músicas que homenageiam todas elas. Ao som de Benito de Paula, a música Mulher Brasileira fez parte do repertório. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira, norte a sul do meu Brasil, caminha mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. Além de muita música, as convidadas receberam também a bênção do capelão Reis, que pediu 1 minuto de silêncio em respeito a todas as mulheres. Para elas, este é um momento especial e que merece sempre ser lembrado. Uma data bastante comemorativa para as mulheres. A nossa reitora vem anualmente prestando essa homenagem às mulheres da nossa instituição, espalhadas por todos os setores da nossa instituição, sejam elas acadêmicas, do corpo administrativo ou alunas, do quadro regular ou do quadro terceirizado, que têm contribuído e continuam com a sua contribuição para a nossa instituição. Acho que as mulheres têm um papel fundamental na busca das nossas metas, na relação com os nossos servidores técnicos administrativos, docentes, e têm ocupado lugar em todos os setores da nossa instituição. A mulher conquistou um espaço muito grande na sua vida profissional, pessoal, e hoje nós temos o privilégio de sermos homenageadas e lembradas, né, em todos os sentidos. A mulher é mãe, então ela dá a vida, ela que traz a vida a qualquer ser, né, tanto homem quanto mulher, e ela é o centro de toda a instituição, de todo o lar, é ela quem determina as ações de toda a família, da maioria hoje, né, hoje do trabalho, que nós já sabemos que todas as mulheres, aliás, todos os segmentos hoje estão sendo chefiados por uma mulher. Então, nossa universidade, né, é dirigida por uma mulher, os setores, a maioria, a grande parte deles são dirigidos por uma mulher. Então eu tenho uma grande felicidade na condição de mulher estar vivendo uma situação como essa nos dias de hoje. A mensagem especial que eu deixo é muito simples, é que vocês, mulheres, minhas amigas, minhas colegas, continuem assim, lindas, maravilhosas e com essa força muito boa que vocês sempre têm, tá? Um beijo carinhoso a todas vocês. Bom, gente, feliz Dia das Mulheres para todas vocês e sempre sejam muito combatentes
contra a violência e sempre, sobretudo, guerreiras. Tenham alegria, samba no pé, muita energia e que esse dia possa ser lembrado sempre com muito carinho. Muita sabedoria, muita paz, muita proteção a todas as mulheres. Muita alegria, muita harmonia e muita paz no lar de todas as mulheres. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Do norte a sul, o meu Brasil caminha sambando. O Ministério da Educação definiu as regras para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Terão de fazer o ENAD 2014 os acadêmicos que tenham iniciado o curso neste ano, os matriculados nos cursos de bacharelado, com previsão de término até julho de 2015, e os alunos tecnólogos que vão concluir o curso até dezembro deste ano. As diretrizes serão disponibilizadas pelo INEP até 4 de junho. Já a prova do ENAD será aplicada no dia 23 de novembro. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. Estão abertas até o dia 2 de maio as inscrições para o doutorado pleno por meio do programa Erasmus Mundus e Brasil. Esta é a segunda chamada para interessados em receber bolsa para realizar o doutorado em universidades europeias. Mais informações no site que aparece no rodapé da sua tela. Em 2014, o golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil completa 50 anos. E a UFMS recebeu no auditório do Centro de Ciências Humanas e Sociais o jornalista Luiz Carlos Azevedo para relembrar e refletir sobre o golpe de 1964. São 50 anos de lembranças que muitas pessoas sofreram durante o golpe militar. E para relembrar sobre as lutas e resistências ocorridas naquela época, o jornalista colunista do Correio Brasiliense, apresentador da TV Brasil e blogueiro de política, ressaltou a importância de refletir sobre o assunto. Bom, eu acho que é um momento de reflexão sobre o que aconteceu antes e depois do golpe de 64, porque ele foi resultado de um processo de radicalização política no país, num ambiente de Guerra Fria, que não pode se repetir. Mas, do ponto de vista interno, a radicalização política, ela nem sempre é a via para a construção das melhores soluções, das melhores saídas para os problemas do país. É preciso que a gente subordine as divergências, os embates políticos, as visões sobre os nossos problemas ao processo democrático. E o que houve em 64 foi uma ruptura do processo democrático, que não pode voltar a ocorrer. O Brasil está livre disso? Não. Nós estamos assistindo, por exemplo, na Venezuela agora, exatamente isso, um processo de radicalização política que coloca em risco seriamente a democracia na Venezuela. Políticos sendo caçados arbitrariamente, prefeitos sendo presos arbitrariamente, jornais sendo fechados, simplesmente porque fazem oposição ao governo. Num regime democrático, existe o direito ao dissenso. Quer dizer, é preciso preservar esse direito, respeitar as minorias, e ter em mente que a alternância de poder faz parte da democracia. Carlos Luiz Azevedo ainda falou sobre os aspectos positivos de discutir o assunto entre os jovens universitários. Porque, inclusive, chamei a atenção por um aspecto que é pouco estudado, mas que é muito importante, que é a influência do positivismo na política brasileira, tanto junto às forças de direita quanto às forças de esquerda. Essa influência tem como característica, do ponto de vista da sua prática política, concepções golpistas de exercício do poder, de chegada ao poder. E isso precisa ser combatido. Acadêmicos, professores e convidados estiveram presentes durante a palestra. E este africano, que está no Brasil há mais de 10 anos, fez questão de elogiar o palestrante. Carlos Azevedo, Luiz Carlos Azevedo, nossa palestra aqui na faculdade, foi uma coisa muito boa.
demonstrar a nossos jovens o histórico, as forças que vêm agindo desde então, né, a visão política que ele salientou do positivismo, a noção de golpe que estava nos dois lados, não foi só nos guerrilheiros, mas também foi nós que era inspirado pelo golpe que se espalhou pela América do Sul inteiro, do Brasil para a Argentina, Chile, Paraguai. Então, essa visão de golpe é uma visão oportunista de poderosos que querendo se impor em algum lugar. E veja a seguir, estudantes do Mato Grosso do Sul são premiados em Feira Nacional de Tecnologia. E ainda nesta edição, entenda como a enfermagem pode intervir e auxiliar famílias no contexto da deficiência mental. O JU volta em instantes. O trabalho em sala de aula pode transformar o aluno, mas para isso a gente precisa transformar as aulas. A Olimpíada de Língua Portuguesa propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Com a coleção da Olimpíada, as aulas se tornam mais dinâmicas e interessantes. Professor, inclua a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo Futuro nas suas aulas. Inscreva-se até 30 de abril. Ministério da Educação, Governo Federal. Divulgue o seu talento na tela da TVU. O Todas as Artes quer mostrar a força do artista local. Para participar é fácil. Entre em contato com a nossa produção 3345-7023 ou tvu.ccs@ufms.br. Todas as Artes, o melhor do universo artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. Um grupo de pesquisa idealizou um novo estilo de moradia para o campo. O projeto propõe alternativas para a construção civil, desde o formato da casa até o uso dos materiais. Falta pouco para o término deste protótipo, mas já pode-se comprovar que a ideia tem futuro. Essas paredes foram construídas com a taipa de pilão, um sistema construtivo que usa terra arenosa como principal matéria-prima. A taipa de pilão é uma técnica utilizada há anos no Brasil, mas que vem se desenvolvendo com o uso de tecnologias na construção civil. Desde 2011, a ideia vem sendo coordenada por essa professora, que junto de acadêmicos e mestrandos, buscam a sustentabilidade na construção. A gente se preocupou em como o campesino mora, como ele vive no dia a dia, né? Dessa junção entre o morar e trabalhar dentro do mesmo lote, né? E por isso que o protótipo ele tem esse formato, né? De 2 quartos, cozinha, banheiro, área de serviço e não tem sala, porque a varanda faz essa função de sala, né? Tá? E aí depois, com o tempo, a gente foi evoluindo na discussão sobre os materiais de construção, né? Que a gente queria... A gente via, né, que nos assentamentos rurais que a gente visitava, todos os materiais de construção, eles eram oriundos da cidade, né? Então, eles eram produzidos aqui na cidade e transportados para a área rural. E a gente sempre se questionou assim, se isso era a melhor solução, se não havia uma outra forma, né, algum material inovador, né, que pudesse ser feito no próprio local, né, economizando então o custo desse transporte. Tá? E é por isso que a gente está trabalhando com a taipa, né? Então, porque a terra seria retirada do próprio local, né, da obra, né, e diminuiria pelo menos parte desses materiais que seriam transportados da cidade para lá. Essa mestranda em eficiência energética e sustentabilidade trouxe a sua experiência do trabalho diário para o grupo de pesquisa. Segundo ela, um dos desafios desse trabalho está na mecanização da técnica. A gente tem muita dificuldade na hora de executar, por falta de capacitação de mão de obra, né, por falta de desconhecimento muitas vezes nosso mesmo, do arquiteto e também da pessoa que está contratando, que tem que haver uma parceria entre os dois e tem que ter um entendimento de que é algo que ainda não está consolidado, né? Então é algo que pode aparecer problemas e a gente tem que saber lidar com isso. Mas assim, eu acredito muito nisso. Eu estou já há 5 anos nessa pesquisa, nessa batalha, agora que eu cresci muito com essa experiência do protótipo. Com a viabilização do projeto, o objetivo é levar a proposta aos órgãos de extensão rural,
para que possam estimular a conservação do ambiente e, principalmente, a geração de trabalho e renda. O retorno que a gente tem tido das pessoas que visitam, né, o canteiro, todo mundo se impressiona. Né? Todo mundo chega aqui achando que vai ter uma parede só, né, demonstrando a técnica de construção. Né? Quando eles veem que é uma habitação inteira, quando elas sentem, né, a textura do material, o potencial de durabilidade, todo mundo muda assim, né, o ponto de vista. Né? E só de ver essa mudança, né, de comportamento, né, e da aceitação já valeu a pena. O grupo de pesquisa procura pessoas interessadas no trabalho com a técnica. As informações sobre a capacitação podem ser obtidas pelo telefone 3345-7815. 15 projetos de Mato Grosso do Sul foram premiados durante a última Feira Brasileira de Ciência e Tecnologia, realizado em março na USP. 3 deles vão representar o estado na Feira Internacional de Ciências e Engenharia, que acontecerá no mês que vem em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre os premiados está o estudante Gabriel Thiago Galdino, que pela segunda vez consecutiva é destaque na Febrace. Outras 2 alunas de Coxim levarão o nome de Mato Grosso do Sul para a Feira Internacional. Neste ano, foram inscritos na Febrace 331 projetos nacionais e estrangeiros. Com o apoio da Secretaria de Educação Básica do MEC, a cidade universitária recebeu o projeto Águas que Educam. A intenção é despertar o interesse pelas práticas ambientais na preservação da água e também do Pantanal, o santuário ecológico do Mato Grosso do Sul. Arte e educação em uma só proposta. O Teatro Glauci Rocha recebeu o projeto Águas que Educam, que busca conscientizar os profissionais de educação sobre as questões ambientais. O que a gente espera é que o professor, que a gente possa abrir a mente do professor, mostrando para ele como que a gente pode, com temas que estão no nosso quintal, né, como que ele pode transformar isso numa ferramenta de trabalho multidisciplinar. Né, onde ele possa ir agregando várias etapas da formação em várias áreas dessa formação, convergindo para uma formação com uma visão mais ampla, né, do ambiente, da história, da geografia, da física, da química, da biologia, da matemática. Os participantes vivenciaram momentos de regionalidade, com a exposição O Pantanal e sua história na pintura sul-mato-grossense, que retratou a evolução socioeconômica do nosso estado. As 70 peças do acervo pessoal do professor Gilberto Luiz Alves fizeram um resgate histórico, destacando a água como elemento de ligação dos fatos. Nós, que moramos no Mato Grosso do Sul, não temos muitas vezes uma visão crítica da história da ocupação. E o que essa história de ocupação trouxe ao longo das décadas em termos de alterações ambientais, ou como o ambiente foi usado também nessa ocupação. Então, todo esse panorama ele é discutido nas oficinas. E isso é muito interessante para despertar novas ideias e novos focos de formação que não seja uma formação cristalizada, mas sim uma formação que flui para várias disciplinas, para várias áreas dentro de um mesmo tema. Outra parte integrante do projeto é o musical Crianceiras, inspirado na obra do poeta Manuel de Barros. Sombra boa, não tinha e-mail, escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro, quando a lua tiver harta. A oficina de artes possibilitou a aproximação da universidade com a escola, fruto de um trabalho colaborativo. A ideia foi tão bacana que nem esse repórter resistiu à atividade. Eu ensino algumas técnicas de pintura em tecido e é uma técnica aguada também, tem tudo a ver com temas, águas que educam, né? Uma relação, um intercâmbio também, a gente faz uma troca ali, sabe? É muito legal, de experiências, né? É muito interessante, né? É bom que várias pessoas possam aproveitar essas oportunidades que são nos dadas para a gente ampliar os nossos conhecimentos e também levar mais adiante, né, para outras pessoas e outros projetos. Além de Campo Grande, o projeto Águas que Educam passou também por Aquidauana, Corumbá, Porto Murtinho e Três Lagoas.
E no próximo bloco, enfermeira desenvolve programa de intervenção na família e restaura vidas. Entenda como e por quê daqui a pouco nessa reportagem especial do jornal FMS. Até já! E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Todo 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data consta no calendário oficial da ONU e é lembrado em mais de 190 países. Diante de uma sociedade multiétnica e multicultural, muita gente entende a síndrome de Down como uma doença. E essa visão errônea leva a sofrimento a famílias vítimas de preconceito e discriminação. Uma pesquisadora da universidade idealizou o programa de intervenção na família no contexto da deficiência mental. O trabalho busca amenizar os desafios trazidos pela deficiência família. Saiba como e por quê nessa reportagem especial do jornal FMS. Ana Luísa, Oscar Júnior, quem vê eles assim não sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. Serem aceitos até no seio da própria família foi uma conquista árdua. Tem coisas que a família não entende. Esposo às vezes não entende, sogra não entende. Ninguém entende, né? É uma situação totalmente diferente. As angústias que a gente tem, a falta de conhecimento. Era uma vida muito triste, né? Que eu não conseguia entender, né? Porque eu até quando comecei a ter o Oscar, eu me sentia assim, eu me sentia uma mãe culpada de ter um filho especial, né? Por que isso comigo? Isso para mim era muito dolorido. Mães que hoje choram de alegria e que fizeram da tristeza arma para lutar contra o preconceito. Mães que venceram a discriminação com a paralisia cerebral. A gente começou a enxergar o Fabrício como uma criança normal, que antes, que eu te falei, era bebezinho, nenenzinho. Hoje não, a gente trata o Fabrício com mais firmeza, entendeu? Para ele poder crescer no desenvolvimento dele. Eles conversam com a gente, eles animam a gente. Às vezes a gente está com o astral lá embaixo, eles chegam e levantam o ânimo da gente, né? Aí a gente se fortalece. E se você não tiver uma ajuda, você não consegue. Quem tem filho especial não consegue sozinho. Marinês, Assunção, Marlene, Madeleine. O que elas têm em comum hoje? Mães de jovens especiais que agora sabem educar seus filhos com segurança, atenção e amor. Mudou tudo na nossa vida, entendeu? A gente é mais parceiro, a gente sai mais, a gente não saía, só vivia brigando, entendeu? Só vivia em torno do Fabrício. Hoje não, hoje a nossa vida é maravilhosa. Fortaleceu que a gente que antes nós não saía de casa, nós só vivia dentro de casa, entendeu? Porque sempre assim, o Fabrício, carregar o Fabrício. Nós não saía devido ao Fabrício, que o Fabrício tipo assim, era um empecilho, que era pesado para carregar. Hoje não, a gente não vê mais isso, entendeu? A gente sai com ele. Não tinha mais aquela solução de vocês conversar com ele. Era só desunido, era só família, né? Aí, agora, graças a Deus, tá tudo bem, né? A gente tá uma família unida, né? Olhando assim, você vê o Lucas, uma criança, e o Oscar também. Mas a razão de ter essa força são meus filhos e meu esposo, né? Que a gente luta, né, contra o preconceito e tô lutando ainda, né? E quando eu vejo uma coisa errada assim, eu falo. Isso não é certo, né? Isso não é certo. Eu era um menino muito
ciumento, eu sentia uma birra, né? Que assim, minha mãe dava uma certa atenção a mais pra ele, que ele, certo, precisa, né? Eu era totalmente diferente, era bravo, respondia pra minha mãe, não queria saber de nada, porque eu me sentia, sei lá, jogado, que mudei de verdade. Agora eu sei que eu posso superar isso, ele é meu irmão. De verdade, eu não tenho vergonha de dizer isso. Famílias unidas pelo amor, lares restaurados pela solidariedade. O apoio dessas pessoas está nessa professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que realizou uma pesquisa e idealizou o programa de intervenção na família no contexto da deficiência mental. Um projeto já premiado e levado para países como Estados Unidos e Portugal. São famílias que elas vivenciam sofrimentos que são profundos para elas. E quando elas podem falar sobre esse sofrimento, sobre os desafios que são muitos, para um profissional, para um enfermeiro capacitado, o enfermeiro tem condições de estar oferecendo essas intervenções que nós desenvolvemos no programa para ajudar a família a manejar essas situações e a se fortalecer e a poder caminhar sozinha a partir daí. Então eu acredito que assim, vendo as famílias hoje, é perceptível como elas estão empoderadas, como elas conseguiram informações, como elas conseguiram caminhar sozinhas a partir disso, né, para resolver os seus próprios conflitos familiares, as suas interações muitas vezes prejudicadas pelo contexto causado da deficiência. Foram em encontros como este que a enfermeira da família buscou intervir nas interações desgastadas de cada família, pelo contexto vivido. Outras estratégias, como filmes, telefonemas e cartas terapêuticas, ajudaram na aproximação com as famílias e as fortaleceram para continuar suas vidas com mais otimismo. É uma emoção muito grande, né, velho? Mas é uma coisa que já passou, bem dizer, né? Porque foi difícil para nós, né? Para ver hoje em dia tudo unido, só na alegria, trabalhando, viajando, tudo junto, saímos todos juntos. Então é uma vitória para nós, uma vitória muito gratificante. Tem que ser o pai e a mãe e lutar por eles, que se não lutar, você nunca vai conseguir nada, tem que lutar. Com o passar dos anos, essas pessoas realmente encontraram um espaço para fazer a mudança e seguir em frente, uma lição que deve ser passada adiante. Você vê seu filho sendo espancado por outro aluno, você não poder fazer nada, né? Justiça demora. Isso para mim foi muito difícil. Isso me machucou mais ainda, né? De ver meu filho precisar de ajuda e eu não poder ajudar. Isso para mim foi muito difícil. Isso, eu fiquei assim com uma trauma, não podia olhar esse menino. Eu queria resolver com minha própria mão, eu e o pai. Mas só que eu entreguei isso na mão de Deus. Falei, um dia Deus vai fazer justiça. E da onde que a senhora tira essa força, né? Essa fé para superar tudo isso e hoje, graças a Deus, ver sua família mais unida do que nunca? Essa fé eu venho carregando pelo Oscar Júnior, né? Essa força por ele, que o meu motivo é ele, né? Ele é a minha força. Muita mãe por aí, às vezes não tem essa força. Mas eu falo para as outras mães que me assistem, que vai me ver, que tem a força que não se entrega, que sempre há alguma força para motivar o seu filho, né? Para alegria, né? Para sobreviver. Porque ele é tudo na minha vida. E hoje a gente se sente mais seguro, que me sinto que eu fui acolhida e entendida no meu problema. Fui entendida e apoiada. A gente vai aos pouquinhos, vai aprendendo a conviver, a perceber o anjo que a gente tem dentro de casa. Que é cada passinho, por exemplo, ela começou a andar com 4 anos ou mais. Foi 4 anos e alguma coisa. Nossa, foi uma vitória para nós. Se para uma criança dar o primeiro passinho é legal, para nós foi uma vitória. E todas as outras mais. Ainda tem muito que crescer ainda, Ana Luísa. Mas estamos aí.
importante que o profissional entenda que a família, na experiência de uma deficiência, ela passa por desafios constantes, por sofrimentos que são profundos, por experiências que são marcadas muitas vezes até pelo descaso dos profissionais de saúde, né? E elas não se sentem atendidas, acolhidas, compreendidas por estes profissionais. E então, o programa de intervenção criado, ele proporciona ao profissional olhar para essa família na sua potencialidade, tanto pelo sofrimento que ela vivencia, mas também pelas forças que elas possuem para lidar com aquilo. Elas apenas precisam de uma ajuda que seja qualificada, consciente, preparada, né, para que possa apoiá-las nas decisões que elas forem tomar. Então é importante que os profissionais estejam atentos, né, e que possam ser mais acolhedores a essa experiência tão desafiadora para a família. Que lição de vida, não? Histórias emocionantes. Realmente foi difícil se conter neste dia, mas valeu a pena, e muito. E nós terminamos o jornal com imagens da mostra O Pantanal e Sua História na pintura sul-mato-grossense. Como você viu aqui no JU, a exposição faz parte do projeto Águas que Educam, apresentado na UFMS. Reveja essas e outras reportagens no site da TV Universidade, ufms.br/TVU. Obrigado pela sua audiência e até mais. Até logo. Tchau.